Graças. Então, Liliane Santos é professora associada de português na Universidade de Lille, da França, é membro do Conselho Nacional das Universidades e delegada para a Europa da Associação Internacional de Linguística do Português. Em sua universidade, ela é coordenadora do mestrado em estudos lusófonos, coordenadora regional da certificação em línguas CLES, coordenadora acadêmica do projeto internacional Recognition Matters e co-diretora do Centro de Língua Portuguesa José Saramago. A professora também é tradutora e intérprete juramentada na França e no Brasil. Ela se interessa por temas como marcadores discursivos, didática do português língua materna e não materna, uso das tecnologias da informação e da comunicação no ensino-aprendizagem de português, tradução e pragmática dos atos de fala. Em pesquisa realizada em parceria com Thomas Jönen, da Westsächsische Hochschule de Zwickau, Alemanha, intitulada Pragmática Enunciativa da Língua Portuguesa, a professora Liliane desenvolve projeto cujo objetivo é a descrição de rotinas conversacionais em português. Passo a palavra à professora Liliane, então. Então, bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a Patrícia e ao Herman pelo convite. Fico muito honrada, muito contente. Queria pedir desculpas por não ter podido assistir ontem, não é? Mas, enfim, tinha um outro compromisso e então não deu. Eu fiquei quietinha, mas eu também teria uma pergunta para o Christian, se der tempo, depois a gente conversa, pensei numa coisa. E, bom, para continuar nos agradecimentos e nas desculpas, eu queria já agradecer a Eugênia pela gentileza de me ajudar com os slides, eu não sei por que não funciona, e queria, então, pedir desculpas justamente, perdão, por essa confusão. E, então, eu acho que a gente já pode passar, não é, para a capa. Eu vou, ao mesmo tempo, pronto, arrumar o meu, assim, tenho aqui, então, simplesmente coloquei primeiro o título das jornadas e, em seguida, o título da minha fala, não é, ensino de português na Universidade Francesa, materiais didáticos e públicos diversos, desafio ou oportunidade. Quando começamos a conversar com a Patrícia e o Herman a respeito do título e do conteúdo da apresentação, eu insisti bastante na questão da Universidade Francesa, por quê? Porque o ensino de português na França é bastante complexo, o contexto francês é complexo, eu vou tentar mostrar um pouquinho, e vou começar, então, por esse contexto, que eu chamei no próximo slide, Eugênia, por favor, não é? Então, na introdução, vou apresentar esse breve panorama. Por quê? Porque o ensino de português no contexto francês tem, e a gente já pode passar para o próximo slide, tem uma particularidade que ele vai, se podemos dizer, de trás para diante. Quer dizer, começou com o ensino universitário, poucos foi se estendendo até chegar nos níveis iniciais, o que nós consideramos normalmente como níveis iniciais de ensino. Então, o primeiro curso de português, na verdade, ainda não era um diploma, foi inaugurado em 1919, então data do início do século XX, o ensino de português na França, o que se chamava Universidade de Paris, na época, que é a atual Sorbonne, como parte da Cátedra de História. Então, língua e cultura, aulas ou cursos de língua e cultura portuguesa, como parte da Cátedra de História. E ao longo do início do
século XX, até a primeira metade, foram sendo inaugurados, vamos dizer, abertos outros cursos. O primeiro leitor de língua portuguesa, que era um leitor português, foi nessa mesma Universidade de Paris, em 1930, e em 1935 foi criado em Poitiers o primeiro cargo de maître de conférence, que é, então, para professor doutor. Depois, nos anos 50, a gente pode passar para o próximo slide, não é? Nos anos 50, em 58, aqui nós temos, então, o português como prova do BAC. BAC é mais ou menos equivalente ao Enem ou ao vestibular, mas é um exame de saída do ensino médio e não de entrada na universidade. Mas sem esse exame, que é o que dá o diploma do ensino médio, não é possível se inscrever na universidade. E é mais ou menos nessa época, então em 58, que foi aberto o primeiro leitorado brasileiro em Toulouse. Nesse mesmo ano, ainda foi criado um diploma de estudos superiores de língua e literaturas, e aí já temos português e brasileira, com exames que ocorriam em todas nas cidades que vocês veem, sabendo que na época a Gel, que a capital da Argélia era francesa, porque a Argélia foi francesa até mais ou menos os anos 60. Foi a partir, então, dos anos 60 que o francês foi introduzido como língua de ensino no fundamental e médio, primeiro a título experimental, e só em 1970 e 74 é que são criados concursos para professores do ensino fundamental e médio. Em 77, então, o português é introduzido do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, como ELCO, o que se chama ELCO, são cursos para os filhos dos imigrantes, porque a França conheceu, durante a época da ditadura salazarista, um afluxo muito grande, uma população portuguesa muito grande, e não falo dos portugueses, porque é o nosso interesse principal, mas esse dispositivo, então, ensino de línguas e culturas de origem, foi posto em prática para várias comunidades imigrantes. Em 1989, foi introduzido o português na pré-escola, então, num outro dispositivo que se chama, então, ensino de línguas vivas estrangeiras, então, são várias línguas, e, neste caso, já não mais tendo como público-alvo filhos de imigrantes, mas abertos para todas as crianças que desejassem aprender as línguas estrangeiras propostas. Em 2016 e 2017, um outro dispositivo, Ensino Internacional de Línguas Estrangeiras, substituiu o ensino de línguas vivas estrangeiras, e isso teve uma consequência bastante recente, que em 2019, o Ministério da Educação retirou o português da lista das disciplinas que podem ser escolhidas, então, naquele exame que permite o ingresso, exame final do ensino médio, que permite o ingresso no ensino superior, o que tem como consequência para nós, professores, a diminuição dos alunos no ensino médio, portanto, a diminuição dos alunos no ensino superior. Não é? Houve uma reação muito forte das autoridades brasileiras, portuguesas e dos outros países lusófonos, e então o governo francês decidiu, o ministério, decidiu manter o ensino do português como língua, manter o português nessa lista, na Guiana, não é? E na região de Paris, mas ainda, por enquanto, a título experimental, ver se dá certo. Então, é mais ou menos esse, muito rapidamente, o panorama da história do ensino. Agora, para vocês terem um pouquinho uma ideia de como é que se organiza, quer dizer, o ensino, principalmente nos níveis, no nível fundamental
e um pouco no ensino médio, mas principalmente no ensino fundamental, ele é assumido pelo governo português. Então, são acordos que são assinados entre os dois governos, os dois ministérios da educação, e então é o governo estrangeiro, no caso que o governo português, através do Instituto Camões e da coordenação do ensino português na França, que é um órgão que trabalha, um órgão do Camões, que contrata professores e paga, mas esses professores estão, então, em estreita relação, tem que seguir os programas, etc., do Ministério francês. Então, o que vocês veem aqui em vermelho. Aí eu peço desculpas, Eugênia, eu esqueci de dizer que podia passar. Não sei se... Peço muita desculpa, eu fui falando... É este que tá ótimo. Aquele com o quadro com o anterior, por favor. Este, exato. Então, o governo português ocupa-se da contratação dos professores no ensino, para os anos do ensino fundamental, e, em alguns casos, também apoia bastante o ensino, quando vocês veem aqui fora do horário escolar, escolas agrupadas, muitas vezes em associações, não é? E, bom, depois, a partir, então, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e no ensino médio, aí já são professores concursados no governo francês. Então, agora sim, desculpa mais uma vez, o próximo slide. Então, na universidade, mostrar um pouquinho o nosso contexto, que então nós temos aqui no ensino superior, 2 diplomas, que eu chamei aqui 2 diplomas e 2 opções, então vocês veem um esquema. Nós temos, então, na graduação, 2 habilitações, que eu chamei de 2 habilitações, LLC-ER, de Língua, Literatura e Culturas Estrangeiras, tudo isso no plural, Línguas, Literaturas e Culturas Estrangeiras e Regionais, que é uma formação que corresponde aproximadamente ao que se tem, se conhece como letras português no Brasil. E uma outra habilitação em línguas estrangeiras aplicadas, que é uma habilitação profissionalizante, né? Então, esses alunos vão ter 2 línguas obrigatórias, inglês, e no nosso caso, inglês e português. Em alguns casos, podem ter uma 3ª língua complementar, e vão ter o que se chama de matérias de aplicação, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, logo em seguida, mas são disciplinas assim, de direito, turismo, esse tipo de coisa. Para outras formações, nós intervimos, então, como opção, e temos também um diploma universitário, em que as pessoas têm 2 horas de aulas de língua por semana, uma inscrição à parte, isso é aberto à comunidade. E vocês veem aqui aproximadamente o horário, isso pode variar muito de uma universidade para outra, não é? Então, os alunos têm, em português, aproximadamente 11h30 de aula por semana, no primeiro ano, 11 horas no segundo, 12h30 no terceiro, e assim por diante. Então, as disciplinas são de língua, literatura, cultura, linguística, quando se consegue colocar linguística, e tradução, basicamente, e os alunos de LOA vão ter aulas, então, de língua, cultura e tradução. Passamos para o seguinte. Então, aqui, para dar um pouquinho mais de detalhe, né, quais são as disciplinas. Então, os alunos têm
60% da grade curricular em disciplinas específicas, 20% em disciplinas complementares e 20% em disciplinas optativas. Isso é, a palavra, acho que não existe uma outra, imposto pelo Ministério. As universidades não escolhem, as universidades podem escolher o que vão colocar como disciplina específica, como complementar e como optativa. Mas, por exemplo, desde a assinatura dos Acordos de Bolonha, em que foi criado o Espaço Europeu de Ensino Superior, uma opção de língua é obrigatória, não é? E vocês têm aí um pouquinho do conteúdo de cada uma. Então, gramática, tradução, linguística, por exemplo, se chama de língua, não é? No eixo língua. Compreensão oral, compreensão escrita, produção oral, produção escrita, que podem constituir disciplinas separadas. Literatura e cultura, que é chamada civilização na França, então cultura e história. É preciso também ter em mente que a formação de professores se faz no mestrado específico. Então, a ideia é de que a graduação vai dar, vamos dizer, o conteúdo e a didática fica para esse mestrado. Sabendo, então, que desde a criação desse espaço europeu de ensino superior, mais ou menos poucos anos depois, 2010, se eu não me engano, não existe professor em nenhum nível, mesmo na escola primária. Eu falo escola primária que mostra a minha idade, não é? Então, no ensino, escola básica, não existe professor sem mestrado. Tá? No seguinte, a gente vê, no slide seguinte, então, na outra habilitação em línguas estrangeiras aplicadas, as disciplinas específicas constituem 75% da grade curricular, não é? Com 2 línguas, sabendo que eles têm 2 línguas. Então, eles vão fazer também gramática, tradução e cultura. Vão ter as chamadas disciplinas de aplicação, então, que podem ser matemática, economia, direito, contabilidade, informática, comunicação, marketing, geopolítica, turismo, esqueci. Isso varia muito de uma universidade para outra. 10% em disciplinas complementares, inglês e francês, principalmente para os alunos estrangeiros, e optativas, uma língua estrangeira moderna, então, a terceira língua, pode ser um reforço na segunda língua, né, e um projeto do aluno e estágio no terceiro ano, como é uma formação profissional. No slide seguinte, o que a gente vê, então, então, passando rapidamente só para dar o contexto, agora, o contexto no qual eu trabalho. Né? Nós, então, temos diferentes públicos. Aqui são os números e um gráfico, assim, mostra um pouquinho a distribuição no último ano letivo. Para este ano a gente ainda não tem. Então, nas 2 graduações, nós temos um total de 138 alunos, o nosso mestrado tínhamos 12 alunos, em LOA 15 alunos, na opção português como língua estrangeira e o diploma que é aberto à comunidade, diploma universitário, tínhamos 244, então vocês veem aqui que isso representa 57%, quase 60% do nosso público. Temos uma opção de cultura lusófona, e então esse total de 423 alunos do ano passado era assim distribuído, mas no slide seguinte, nós vemos que temos também, então, diferentes, que eu chamei aqui de formações, não é, para a gente ter um pouquinho uma ideia mais próxima, claro, aí da distribuição dos nossos diplomas, e vendo principalmente aqui no primeiro ano a distribuição entre os 2 diplomas. Então, a formação profissional, atualmente, é o que constitui a maior parte dos nossos alunos na graduação, tá? Esses 32,6%, então, 70%
para formação profissional e 30% para formação, vamos dizer, talvez para ser professor ou para pesquisa. Perdão, eu não sei se é um eco. Tem paciência. Toda hora trabalhando a gente. O microfone ativado. Né, amor? Matei. Quero ver. Bom, então, no slide seguinte, para continuar com relação a os públicos, e nós temos, então, públicos com diferentes línguas maternas. Esses dados são parciais, porque foram, daqueles 200 e tantos alunos, 64 responderam a um questionário feito por uma das nossas alunas do mestrado, que, então, encontrou os dados seguintes. Alguns alunos declararam, quando vocês têm duas línguas, quando nós temos duas línguas no mesmo item, são alunos que declaram ter duas línguas maternas. Então, um aluno, por exemplo, declarou ter o árabe e o inglês como línguas maternas. Um outro, o catalão e o espanhol. Um aluno chinês, 44, claro, francês, para a maioria, diolas, que é uma língua da qual, por exemplo, nós nunca tínhamos ouvido falar, é uma língua africana, falada na região da Gâmbia e do Senegal, espanhol, português, não é? Francês e português, ou francês, árabe e espanhol. É só uma amostra, porque desses faltaram alunos que têm tailandês, ou, não sei, outras línguas é bastante diversificado do ponto de vista. No slide seguinte, não é? E temos também diferentes níveis de domínio da língua. Então, eu fiz um levantamento pedindo para que os alunos classificassem de 0 a 10 o nível de conhecimento deles, uma coisa assim simples, e no slide seguinte, nós temos os resultados, aqui é só uma amostra, não temos os resultados, vem depois, desculpem. Eu fiz o seguinte, peguei o quadro europeu, transformei num formulário Google, e pedi para que os alunos fizessem essa autoavaliação. Então, aqui vocês têm uma de como é que aparecia para eles, não é? E aí sim, nós vamos ver os resultados no próximo. Nós vamos ver os resultados, então, de duas maneiras. Aqui vocês têm, eu chamei de alfa, os alunos que não responderam ao questionário, só colocaram uma explicação dizendo eu não conheço absolutamente nada. Tá? Então, e aqui por ano, no primeiro ano, e aqui todos, ou quase todos, no terceiro ano, nem todos responderam. Mas então vocês têm aqui a classificação, não é, cruzado com os níveis do quadro europeu e o ano de estudos no ano passado. Então, vejam que, por exemplo, nós temos 10 alunos no primeiro ano que são de nível A1. Nós aceitamos iniciantes. E não temos nenhum de nível C2. Quer dizer, só no segundo ano é que tínhamos. Quando passamos no próximo, por favor, quando passamos, então, para o conjunto, não é, dos alunos, olhando para os níveis, vocês vejam que em todos os anos nós temos alunos de todos os níveis, com exceção do C1, né, e dos níveis mesmo iniciais no terceiro ano. Mas, então, temos grupos extremamente heterogêneos, que vão desde o aluno que começa a estudar o português quando entra na universidade, até o aluno que é nativo ou que é falante de herança, e entre os falantes de herança temos também, evidentemente, disparidades. Quer dizer, nós temos estas 7 categorias, mas isto não significa que tenhamos 7 níveis dentro da classe. Na verdade, temos muito mais, não é? E, então, isso na graduação. Como não dá tempo para falar de
tudo eu preferi me concentrar na graduação. Então, por favor, o próximo, né? E aí, justamente, acontece a questão dos materiais didáticos e, claro, nós, os professores, estamos todos nessa situação aqui, são só perguntas, não é? Como é que a gente faz? Então, eu vou apresentar aqui um pouquinho das situações, obrigada, Eugênia, do que é que a gente tem, porque, na verdade, como mostra aquela ilustração que vocês viram ali, não são respostas, são tentativas, são o que nós tentamos, experimentamos e tal. Então, a ideia, por exemplo, uma das ideias é trabalhar o mesmo material e diferenciar a avaliação, fazer a avaliação por níveis. Então, por exemplo, com o grupo, principalmente porque na graduação nós temos disciplinas diferentes, então não trabalhamos todas as competências ao mesmo tempo. Com os alunos da opção é possível trabalhar todas as competências, e a ideia, então, é de trabalhar, ideia que não surgiu do nada, a partir daquela certificação da qual eu me ocupo, o CLES, que trabalhamos com dossiês. Então, a ideia é trabalhar com dossiê temático. Todos os documentos falam do mesmo tema, não é? Então, são um ou dois documentos audiovisuais, textos. Então, com os documentos audiovisuais, trabalhamos a compreensão oral, com os textos, a compreensão escrita, e, a partir das informações, dos elementos que os alunos tiram das compreensões, que não são complicadas, não se trata de trabalhar, vocês vejam que não aparece gramática aqui. É trabalhar, então, o uso ativo da língua. Então, os alunos vão ter, por exemplo, de fazer uma mensagem de áudio. Você quer se inscrever na universidade tal, ou quer fazer um estágio em tal país. Então, os documentos audiovisuais e escritos vão apresentar a cidade, vão apresentar o país, ou profissão, por exemplo, e eles vão ter de deixar, por exemplo, 2 mensagens, não sei, para um amigo, para alguém, para um estudante que vai ajudá-los, ou para a universidade, ou vão, se trabalhamos com alunos de nível um pouco mais avançado, fazer um debate a respeito do tema. E vão fazer uma mensagem escrita, então, para trabalhar a produção escrita, em que eles vão ou expor, ou escrever uma correspondência, ou fazer uma análise do tema desse dossiê, e a avaliação é feita por itens, não é? O aluno é capaz, em termos daqueles descritores, mais ou menos, do quadro europeu, ele é capaz de tal e tal e tal, consegue os itens. Passamos para o próximo, não é? Por exemplo, isso aqui é um material que nós usamos quando o aluno faz, para tomar notas, quando o aluno faz uma apresentação, um debate, para avaliação oral, marcamos aqui, então está em francês, porque nós mostramos, é o que nós damos para os alunos, então alguns documentos têm de estar em francês, porque senão fica complicado, eles não compreendem, então gramática, vocabulário e pronúncia. Então, nós anotamos para dar o feedback para o aluno. Claro, uma coisa que aprendi também é que não damos o feedback total, não é? Porque às vezes pode ser humilhante, ou é tanta informação que acaba sendo contraproducente. Então, só anotar e destacar, por exemplo, com relação à pronúncia, ou nos 3 casos, mas eu penso principalmente na pronúncia, a gente destaca o que dificulta ou impede a compreensão, não é? Ou então, num aluno que tem um nível, assim, já de domínio da língua bastante avançado, aí sim, coisas que ele pode refinar, então, para adaptar de acordo com cada um. O próximo, por favor.
Então, aqui é um outro material também que nós criamos, é uma grade, então, de avaliação para apresentações orais. Então, também a ideia de avaliar por nível e de acordo com o nível do aluno. Então, a relação com o tema, nós pedimos bastante avaliação oral, né? Com relação ao conteúdo, então, a descrição, a explicação, o comentário, e com relação à forma. Então, que eles têm 4 pontos. O interesse para nós desse tipo de grade de avaliação é que ninguém tem 0. Só tem 0 quem não vem, quem não faz a apresentação. Não é? E nós também mostramos, explicamos, eu consegui encontrar em português, porque a gente usa mais, mas a gente, às vezes, quando é necessário, principalmente para os iniciantes, nós apresentamos, explicamos, apresentamos para os alunos e explicamos. No seguinte, no slide seguinte, ainda, de novo, isso aqui é uma outra grade, para qual? Então, aqui, para o oral mesmo, o vocabulário, a correção, fluência, interação, desenvolvimento temático e coerência, a nota final de 0 a 20, porque na França as notas não vão de 0 a 10, vão de 0 a 20. E, para poder notar esses itens todos, nós, no seguinte, Eugênia, por favor, nós elaboramos os descritores, vocês têm aqui para o nível A1, isso aqui então é para avaliação oral, com essa colega Joana, que infelizmente já não está aqui com a gente, não trabalha mais com a gente, nós fizemos uma descrição, um descritivo, e tínhamos uma outra colega, Diana, que trabalhou um pouquinho conosco e ajudou. Então, por exemplo, o vocabulário de 0 a 4, não é? No item produção, ele é capaz de usar um repertório básico de palavras e expressões simples relacionados com aspectos, situações, necessidades concretas. Com relação à compreensão, ele é capaz de reconhecer e ou identificar palavras isoladas e expressões comuns quando o interlocutor fala de forma clara e pausada. E assim por diante, então, para os itens correção, fluência, com relação à interação e o desenvolvimento temático e coerência, que eram, então, os itens que vocês tinham lá. O próximo, por favor. Aqui, um exemplo. Vejam que, então, o foco, no que eu falo, não é tanto no material didático em si, mas na avaliação, não é? Então, aqui, por exemplo, um exemplo do que eu chamei avaliação por itens para produção escrita. Então, nós temos atingir o objetivo comunicativo ou não, objetivo gramatical, como é que é, por exemplo, o aluno domina a estrutura da fase simples e do grupo nominal. Apresenta um léxico que pode ser simples, mas que é adequado. Quer dizer, este é um exemplo de uma avaliação para um nível entre A2 e B1. Não é? Dos critérios. O respeito da instrução e os motivos de anulação, que assim eles conhecem também, sabem já o que é que a gente espera deles. Em seguida, uma outra solução, então, é trabalhar material diferenciado e avaliação individualizada. Essa é a solução que dá certo com grupos muito pequenos, porque o professor morre. Falar em termos muito simples, por exemplo, na graduação, trabalhar a expressão escrita, é possível, eu fazia isso quando tinha grupos muito pequenininhos, de 4, 5 alunos, em que eu pedia para que eles escrevessem um texto, o tema que quisessem, uma página, e eles iam reescrevendo. Então, eles escreviam, eu dava um feedback, não corrigia, mas indicava, por exemplo, há um problema, não sei, de gramática, de acentuação, ou de coerência, ou aqui há uma contradição, e eles iam refazendo até que considerássemos que estava bom, não precisava estar perfeito, mas que tivesse bom. E aí começava um novo texto e todo esse
trabalho, mas isso obriga a corrigir todas as semanas, e então, quer dizer, de novo, né, isso é muito complicado, mas dá excelentes resultados, eu acho, não é? Então, é o acompanhamento, não é só a avaliação, é o acompanhamento que também é individualizado. O trabalho sobre a língua é individualizado, não é? O material que nós vamos apresentar, em alguns momentos nós reunimos, porque, claro, há questões que se colocam para o conjunto ou para a maioria dos alunos. No próximo, por favor. Agora, o que eu tenho feito a maior parte do tempo na graduação é o trabalho com projeto, não é? E aqui, vocês têm, será que daria para aumentar um pouquinho? Não sei para vocês, mas na minha tela está muito pequenininho. Gente, isso, acho que está melhor. Então, o trabalho com projetos, eu acho que dá resultados também interessantes, por quê? Porque cada aluno, então, vai seguir o seu caminho. E isso eu explico para os alunos, eles entendem que, como eles têm níveis extremamente, por exemplo, no meu terceiro ano, eu tenho alunos que começaram o português há 2 anos atrás, com aquele volume horário que a gente viu no início, e tenho 2 brasileiros que chegaram este ano, então que são nativos, já são adultos, e tenho pelo menos um que é português, então também, que estudou, ele está conosco desde o primeiro ano, mas que fez até o ensino médio em Portugal. Então, não posso trabalhar a mesma coisa, nem avaliar, nem usar o mesmo material para essas 3 pessoas que são nativas e para os outros que começaram há 2 anos, não é? Começaram a estudar o português há 2 anos. Então, o trabalho com projeto permite que cada aluno siga o seu caminho, e o que nós fazemos é, de novo, há momentos na aula em que nós nos reunimos, e aí eu digo para eles, vocês fazem as perguntas e respondam, não é? Vocês colocam, então, quando foram escrever, porque eu trabalho mais com escrita, produção escrita e com tradução, então, quando foram escrever, como dúvidas, ou que questões vocês se colocaram. E aí, sim, a explicação sobre a gramática, sobre o uso da língua, ou sobre onde encontrar informação na internet, porque não é que apareceu tal coisa que está certo na internet. Isso aparece nesses momentos em que todos trabalhamos em conjunto. Então, os alunos, não é? Essas figurinhas aqui em verde representam os alunos, estão com um objetivo que é o produto. O quadro institucional, a universidade, no meu caso, ou a escola, enfim, está com um objetivo que é as aprendizagens. Os alunos vão aprender alguma coisa ou não. Mas o professor está com a cabeça, de novo, por toda a parte, né? Então, né, o professor está de olho tanto nas aprendizagens quanto no quadro institucional. Eu acho que quer dizer, não é uma solução, não é solução, são, na verdade, questões. E podemos passar para o seguinte, por favor, né? Mas digo aqui, para terminar assim, sem concluir, e eu acabei de ver a pergunta que passou, eu peço desculpas, não tive tempo de ver o nome, mas só a pergunta, não é? Qual material didático? Eu quase tenho vontade de dizer, eu não sei, porque eu acho que não existe um material didático que se possa usar para um contexto tão complexo, como disse a Patrícia, não é? Quando viu o material didático, não sei.
Não sei, é por isso que eu falei mais de avaliação, na verdade, eu falo do trabalho em classe, não é? Esse equilíbrio que a gente tenta encontrar. Eu acho que o uso de ferramentas, não é, das TICs, ajuda bastante. Os nossos alunos, além de tudo, têm um volume horário muito pequeno, em produção escrita. A disciplina, por exemplo, na qual eu intervenho no segundo ano, tem um título muito bacana, Gramática e Expressão Escrita. Fui eu que pedi esse título e tal, mas é 1 hora por semana. Com um grupo de quase 30 alunos, que, como a gente viu, com todos os níveis dentro da classe. Então, existe material didático para isso? Eu não sei. Nós começamos, uns anos atrás, com aquela colega que eu citei, a Joana Cunha, a fazer material, mas lá também nós tínhamos grupos menores. Então, nós trabalhávamos o mesmo material, a base era a mesma para todos, mas eram materiais que nós criávamos. E depois, em certos momentos, separávamos os grupos, fazíamos subgrupos, então, com os alunos mais avançados, nós íamos mais além. Porque, por exemplo, já me aconteceu de tentar, não sei, quer dizer, eu vou ensinar a contar de 1 a 10 para a pessoa que é nativa, mas vou exigir da pessoa não nativa que começou a aprender, que ela aprenda o subjuntivo. É verdade que na vida a pessoa está exposta a tudo, não é? Então, isso a gente, claro, tenta dar um material diferenciado, mas um material que é muito difícil desencoraja o aluno, e um material que é muito fácil também. Então, é isso que é complicado. Por isso é que eu acredito, não é? A Patrícia teve a amabilidade de citar o fato de que eu trabalho com rotinas conversacionais. Eu acho que trabalhar com rotinas conversacionais ajuda bastante, quer dizer, como é que se agradece, como é que se cumprimenta, como é que se diz não. O não é um capítulo imenso, não é? No ensino do português, quando, né, os brasileiros, tudo que é estrangeiro, quem já conversou com estrangeiros sabe, estrangeiro sempre pergunta por que vocês nunca dizem não, não é? Então, como é que se diz não? Esse tipo de coisa, quer dizer, e nós inserimos, eu acho que a rotina conversacional, por exemplo, é um bom caminho para pensar nesses termos. Claro, a gramática vai aparecer, não é? Mas a gramática não tem um papel, assim, central, porque já tive também, e eles perguntam, eles pedem mesmo hoje, esta semana, hoje é sexta-feira, na terça e na quarta, com os meus alunos, eles já me perguntaram, então vamos ver e tal, mas nós vamos aprender conjugação, não é? Vamos aprender conjugação, agora pensem no seguinte, vocês têm uma professora que começou a ensinar, vocês não eram nem nascidos, não é? Então não vão pedir para a professora ensinar para vocês as tabelas de conjugação que vocês podem encontrar em livro de gramática, vamos trabalhar outra coisa na conjugação, por exemplo, como é que se usa, coisa que e eles não percebiam nem na própria língua materna, e nem os brasileiros que estavam lá, quando eu falei, por exemplo, do mais que perfeito, composto, não é? Quando eu cheguei, o fulano tinha saído. Então, o que é que acontece aqui? Qual que é a função? Então, não adianta saber de cor como é que se conjuga o tempo tal, se eles não sabem quando é que se usa esse tempo, ou se não sabem, por exemplo, que em francês existem 2 passados, um passado simples e um passado composto, mas que em português é sempre o mesmo. Não adianta usar passado composto em português, porque é outra coisa, não é? E é mais ou menos assim. Então, o material didático propriamente, eu não crio, mas, por exemplo, eu prometi para os alunos, e vou fazer, que eu vou trazer um esquema que está se eu não me engano, no livro A Interação pela Linguagem, da professora Ingeborg Koch,
que ela traz um esquema que, assim, sobre os usos dos tempos verbais, a organização dos tempos verbais. Então, na verdade, o material didático que eu posso propor, eu proponho a posteriori, e não antes da aula. Em função, justamente, apareceu a da conjugação. Então, nós vamos fazer um esquema de que a gente pode chamar de concordância ou harmonia dos tempos verbais, né? Agora, eu também explico muito para eles que eles têm que trabalhar muito fora da sala de aula, porque não é com 1 hora por semana, 1h30, ou mesmo 2 horas, que a gente vai conseguir trabalhar, menos ainda bem trabalhado e a fundo, expressão escrita, ou gramática. Quer dizer, eles têm que começar a falar, encontrar correspondente, então vão fazer tandem, vão fazer teletandem, aliás, tandem aparece aqui 2 vezes, porque é usando a língua que se aprende, né? É muita coisa que se aprende, mas que a gente não ensina. Eu coloquei aqui pequenininha a interação, mas eu devia ter colocado maior, porque na interação que se adquire, eu acredito mais, então, na aquisição da língua, e conto para eles coisas a meu respeito, digo, olha, eu também, e até hoje eu falo essa língua cotidianamente, faz 20 anos que eu estou nessa universidade, eu falo essa língua cotidianamente, não significa que eu não tenha dúvida, que eu não erre, é preciso errar para aprender, é preciso errar, e isso é importante insistir quando a gente tem certos públicos, é o caso do meu público, que é essencialmente francês, os franceses têm, assim, a crença de que eles dizem, eu sou nulo para as línguas, todos eles, francês não aprendem, até existem teorias que dizem que o cérebro dos franceses é diferente do resto da humanidade, que ele não é feito para aprender língua estrangeira, por isso que eles não aprendem. Não, mas vocês têm, então, mas eu digo, se vocês partem com essa ideia de que não vão aprender, que não vão conseguir, que não são capazes, como é que vão aprender alguma coisa? Não vão, né? E, então, eu acho que estamos quase terminando, né? Podemos, acho que, passar para o próximo, né? E pensei nessas duas, naquele subtítulo, né, desafio e oportunidade, como 2 coisas que vão cada um para um lado, mas, no seguinte, a minha ideia é tentar encontrar um equilíbrio, não é, entre essas 2 coisas, o que não significa que consiga, não é, porque eu sei que todo ano eu estou tentando de novo, vamos tentar outra coisa, não é possível, mas é isso, é uma oportunidade, é um desafio, é também, e confesso que é muito trabalho, né, porque eu vou sair, viajo amanhã, chego à minha casa, então sábado, meio-dia, e vou começar a procurar o esquema, porque eu disse que vou mostrar para eles, tem que estar pronto, não é? Mas também permito, por exemplo, eu tenho um aluno, justamente a respeito do Mais Que Perfeito, um desses que tem um nível bastante avançado, que é falante de herança, ele perguntou assim para mim, a professora estava explicando, eu falei, bom, Mais Que Perfeito existe uma forma composta e uma forma simples, que ninguém usa, ninguém fala assim e tal, mas vocês precisam saber, porque vão encontrar. Tome cuidado, porque pode confundir com outros tempos, na terceira pessoa, a gente pode confundir com o futuro, né, sairá, na terceira do plural, aí é idêntico ao passado, etc., perfeito, simples, e aí um aluno fala, mas esse tempo, me fez uma pergunta assim, tipo, esse tempo é a base para tal outro tempo verbal. Falei, olha, isso faz parte das coisas que eu não sei de cor. Eu vou procurar, semana que vem eu trago, na próxima aula eu dou a resposta, mas você procura também, e depois nós comparamos o que nós encontramos. Não é? Então, nessa ideia de encontrar esse equilíbrio, né, que é o equilíbrio entre as necessidades dos alunos também, não é? E as competências que eles já têm, tentar levá-los mais adiante,
O que eu tento fazer é o material didático, principalmente no que diz, eu falo com relação à gramática, porque é a minha área, né? Mas o material didático vem depois, que é a explicação que eu posso, é a hora de sistematizar, né? E acho que a gente está quase mesmo terminando, só temos agora nos próximos as referências, não é, que eu citei, e depois os créditos, que eu sou obrigada, pelo agradecimentos, primeiro. O meu pobre espanhol, além de muitas graças, não vai muito mais longe, não é? E, em seguida, eu acho que são, se eu não me engano, os créditos porque eu achei esse template na internet, então tenho de citar os créditos, e aconselho, se vocês procurarem, esse site SlidesGo, que tem templates muito interessantes. Então, mais uma vez, muito obrigado, muitíssimas graças, e, bom, e terminei no tempo, mas tem muito tempo. Muchísimas gracias. Obrigada. Gracias. 5 o 7 minutos para preguntas. Veo que en los mensajes del chat hay varias. Sí. Así que les vamos a pedir que sean respuestas sintéticas para não extendernos. Vou tentar. Temos várias perguntas e tem uma que também entrou pelo YouTube. Então, e tem uma que não está escrita aí, mas que eu quero fazer, Liliane. Você ensina português brasileiro? Eu tento, quando posso, porque o nosso corpo docente é bastante... Eu sou brasileira. Eu sei. Não é? Mas o nosso corpo docente é variado. Nós temos um angolano, uma francesa, uma italiana, 3 ou 4 brasileiros, 2 portugueses. E então, o que eu conheço, eu mostro para os alunos em Portugal. E tenho alunos portugueses na sala. Tá, então, eu não posso deixar de lado. Quero dizer, a universidade, logicamente, não exige ensino em português europeu por você estar na Europa. Não. Tá. E é a mesma coisa em inglês, não existe, não. Perfeito. Aqui tem uma pergunta que é para a senhora: qual o maior desafio de trabalhar com estudantes com biografias linguísticas tão diferentes? É justamente essa diferença, é ser justa na avaliação, levar em conta o desafio cotidiano, né, tenho vontade de dizer, é esse, dessa diferenciação toda, dessa heterogeneidade toda. A própria heterogeneidade constitui o maior desafio. Uhum. Outra pergunta é: como trabalhar na graduação em que as competências são divididas entre as diferentes disciplinas? Então, nós tentamos, às vezes dá certo, por exemplo, compreensão escrita está numa disciplina, compreensão oral na outra, fazer um programa conjunto. De novo, com a ideia de temas, não é? Um professor trabalha questões escritas ligadas àquele tema e o outro professor trabalha questões ligadas à expressão e compreensão oral com relação àquele tema. Mas para isso é preciso ter um corpo docente que trabalhe bem junto, e nem sempre acontece. Claro. Valentina, você está aí ainda? Porque eu achava bom você mesma fazer esse comentário para a professora Liliane. Você está aí? Se lo podés leer, Patrícia, mientras... A Valentina diz aqui, ela está sem microfone nem câmera. Tudo bem. É uma aluna, por isso eu queria dar a palavra, mas eu leio. Então, ela diz: interessante mesmo falar disso. Na Argentina, às vezes acontece que há alunos que tiveram português, inglês ou até francês desde o ensino fundamental e depois vão para outra escola para fazer o ensino médio, tendo de começar de zero.
mesmo já tendo muitos conhecimentos da língua. Adorei que a conversação seja o norte desses grupos tão heterogêneos quanto nível de conhecimentos na língua. É uma aluna dos anos Muito superiores. obrigada. Tá. Ok, e tinha, acho que essa já meio você respondeu, que era como criar um material didático a ser utilizado com público tão heterogêneo, só se for material renovável em continuação. Infinitamente. Quer dizer, a gente se queixa, às vezes, aqui das heterogeneidades, mas olha, nada... E por isso que a minha ideia agora é justamente que o material didático com relação à gramática venha depois, em função do que eles pedem. Mas eu também explico para os meus alunos, se vocês não tiverem nada para me dizer, eu também não tenho nada para dizer para vocês. Quer dizer, tem mesmo de vir deles. Porque e digam se eu estou indo muito depressa ou se está muito complicado, porque se ninguém me diz nada, eu sigo. Não é na explicação. Aqui na Argentina, nos documentos, assim, nos materiais promovidos pelo Estado nos últimos anos, já está bastante instalado o fato de a gramática ser ponto de chegada e não de partida, né? E justamente fazer com que o próprio aluno consiga ir chegando até essa sistematização e ela se torne explicativa e não, sabe, o monstro das línguas, né? Quer dizer, tentar fazer esse reviravolta. Ok? Eu acho que incluí todas, deixa eu só conferir. Mas, Patrícia, desculpa a interrupção, mas se houver mais alguma pergunta, pode dar o meu e-mail. Perfeito. Não é? Eu sei que para vocês está na hora do almoço. Você tinha uma pergunta para o Christian, não sei se você quer fazer ainda ou fica para o e-mail. Não sei se é muito complicado, mas eu pensei se o Christian conseguiu ver se há alguma relação entre essa evolução, né, nos intertítulos, quer dizer, na verdade, nas concepções de linguagem e a formação dos professores. Bom, professora Viviane, muito obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que eu teria um pouco de dificuldade para responder, porque eu trabalho especificamente com os livros, né? Para ser honesto, eu tenho muito contato com a formação de professores em si, né? Mas acho que se eu pudesse fazer alguma hipótese, né? Eu acho que tem uma relação, sobretudo desde os anos 80, muito estreita entre o que vem da linguística, o que ganha os documentos oficiais, pela essa relação mais próxima que se estabeleceu entre linguística e oficialidade no Brasil, e o que chega na formação dos professores, porque me parece que todos esses caminhos vão se ligando um ao outro, né? E uma coisa que eu poderia observar em relação a isso, e que daí falo da minha experiência como tendo feito um curso de formação para professores, né? Acho, por exemplo, a ideia de texto, né? Pensando nos intertítulos que eu apresentei aqui. Nos livros mais afastados no tempo, a palavra texto aparecia muito raramente. Geralmente ela era substituída pela presença material do texto. Então, você tinha a posição do texto, mas nunca aquilo marcado. Nos livros mais recentes, por exemplo, aquele de 2002, que eu marquei, o texto, ele aparece à exaustão. Por exemplo, tem umas sequências no intertítulo assim, apresentando o texto, discutindo o texto, extrapolando o texto. É quase um ato falho, né? Extrapolando o texto. Então, eu acho que eu conseguiria mapear essa relação por esse caminho, né? Como teorias linguísticas que ganharam espaço na oficialidade e, portanto, na formação de professores, estão marcadas também no livro. E daí uma outra pergunta, acho que eu deixaria em aberto, como os livros encontram estratégias para subverter exigências que eles não têm condições de cumprir. Porque se chega uma teoria linguística do texto, ela não vai aparecer, a gente sabe, não vai aparecer no livro tal qual. Então, como o livro se apropria dela, mostrando que se apropriou, encontrando, vamos dizer, eco nos professores formados, e ainda assim se apresenta como livro didático. Acho que eu diria mais ou menos por aí, mas
ressaltando que eu tenho experiência com a formação. Tá, obrigada.